Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Maledite Day. Relato de. Não sei se é bem de Maledite, na verdade, eu não sei onde encaixar esse relato. Ah, mas é de. Eu não sei. Ó, quem aí assistiu o relato Eu Sou o Maledito? Então, essa é a primeira vez, eu acho que a gente vai escutar a outra versão da história. Então, só recapitulando, é melhor vocês assistirem o relato para depois ver esse. Quem não assistiu, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Um card para abrir aqui para vocês, se quiserem. É um relato longo também, mas assistirem esse relato primeiro, que é o Eu Sou Maledito, para depois assistirem este daqui, quem ainda não assistiu. Porque esta aqui é a personagem do relato do Maledito, entendeu? E ela viu o relato dele e falou: eu sou essa pessoa. E agora ela está contando a versão dela do relato Eu Sou o Maledito. Eu falei, gente, será? Então vamos saber, que eu também tô curiosa, eu também não li, vou ler agora com vocês, tá? Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo e, lógico, sempre dar aquela fuçadinha na loja assombrada. E vamos ver esse relato, que eu tô curiosa, gente do céu. A coisa é ser um relato longo também, tá? Bom, vamos lá. E ela diz aqui, ó: eu sou a Celi, do relato contado no dia 30 de dezembro de 2020, intitulado Eu Sou o Maledito. Olá, Ana, eu sou a Celi, entre aspas, né? É o nome fictício que ele deu a ela, do relato, como eu já disse. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ana, duas pessoas podem passar pela mesma situação estando juntas, porém, cada uma pode vivê-la de forma completamente diferente. Resolvi escrever esse relato para contar o que eu vivi, as minhas impressões, a minha história. Eu não escrevo para julgá-lo ou condená-lo, apenas quero relatar o que passei na minha adolescência com um maledito e pôr um ponto final nisso. Para melhor compreensão, sugiro aos assombrados que escutem o relato dele antes de escutar o meu, pois precisei fazer referência ao relato dele uma única vez, e foi sobre o momento crucial dessa história. Usarei os mesmos nomes usados por ele, e os outros que aparecerem também são fictícios. Como todo relato de Maledite ou Maledito, esse ficou longo, na verdade enorme. Vamos ao relato. O ano de 1996 não começou nada bem para mim. Havia acabado de perder um grande e velho amigo da família, o Sr. Adilson, que nós chamávamos de tio. Foi a morte mais estúpida que eu já vi. Foi a morte mais estúpida que eu vi até hoje. Um escorregão na cozinha causando um traumatismo craniano. Até hoje isso me causa indignação. Essa foi a primeira vez que eu enfrentava um luto e não fazia ideia do quanto aquilo podia doer e o quanto uma pessoa podia fazer falta. Meu pai estava fazendo os últimos exames para uma nova cirurgia na coluna, e essa seria de alto risco. Ele poderia ficar paraplégico caso desse alguma coisa errada na cirurgia. Imagina o medo que eu estava sentindo. Houve uma mudança nas escolas da minha cidade e vieram alunos de 2 ou 3 escolas para minha escola, e eu era a aluna nova na escola velha. Meus amigos estavam... Peraí, como? Houve uma mudança nas escolas da minha cidade e vieram alunos de 2 ou 3 escolas para a minha, e eu era a aluna nova na escola velha. Ah, entendi. Ela já estudava naquela escola, porém veio tanta gente de 2 ou 3 escolas que ela acabou sendo a diferente ou a nova. É isso? Bom, meus amigos estavam em outra sala e eu não conhecia ninguém na minha sala. Mudou tudo, né? O único rosto conhecido era o da professora Eveline,
que esperou do lado de fora da sala comigo enquanto os alunos tomavam seus lugares. Me apresentou à turma e pediu que arrumasse uma carteira e cadeira em outra sala para mim. E assim conheci o maledito, que se ofereceu para buscar e arrumou espaço para que eu me sentasse atrás dele. Logo se apresentou, perguntou de qual escola eu vinha e por que eu não havia ido na semana passada. Respondi que era daquela escola mesmo e que eu havia perdido um amigo. Me ofereceu seu caderno para colocar em dia as matérias que eu havia perdido. Aceitei e agradeci. Toda hora ele puxava assunto comigo e me apresentava para os amigos que estavam mais próximos. Ele era muito falante, bonito, engraçado. Tentava a todo custo me fazer sorrir, mas o luto, a preocupação com meu pai e a falta dos meus amigos só me fazia querer chorar e ir para casa. Eu tinha 2 melhores amigos, o Eduardo e a Mércia. A Mércia eu conhecia há 4 anos e o Eduardo eu conhecia desde os meus 2 anos. Nossas mães eram e ainda são muito amigas. Nós 3 somos parecidos fisicamente e como tínhamos a mesma idade, brincávamos que éramos trigêmeos. Mas a Mércia ficou no forno um pouco mais, já que ela era morena e nós 2 somos 2 branquelos. Íamos para a escola juntos, ficávamos no intervalo juntos e saímos da escola juntos e ainda morávamos na mesma rua, ou seja, estávamos quase que 24 horas juntos. Eu era de poucos amigos, eu nunca consegui fazer amizade com facilidade e quase nunca falava de mim, apenas respondia o que me era perguntado e às vezes eu era meio ríspida. Eu nunca gostei de brincadeirinhas e sempre mantenho os 2 pés atrás com as pessoas. Eu tenho extrema dificuldade em confiar em alguém, por isso sempre me acharam brava e é assim até hoje. Alguns dias depois, o maledito se virou e perguntou se o Eduardo era meu irmão. Eu respondi que não de sangue. É seu namorado? Ele perguntou e eu disse também não. Ele se virou para frente, mas eu sentia que viria outra pergunta e não deu outra. Posso perguntar outra coisa? E eu disse, pergunta. Você gosta dele? E eu disse, gosto muito. Tá interessado nele? Perguntei. O Celso, que estava do lado, disse, o interesse dele é outro, só você não percebeu. E eu dei um sorrisinho sem graça e voltei a copiar o livro e dei o assunto por acabado. Minha cabeça estava no meu pai, que ia operar na manhã seguinte. Então, eu não estava querendo conversar, nem estava no clima para paquera. A cirurgia ocorreu bem e aí veio a recuperação. Foram dias difíceis que eu tive que me dividir entre escola, ajudar minha mãe com a casa, cuidados com meu pai e com meus 2 irmãos mais novos, e nas encomendas de salgado, que graças a Deus nunca faltavam. O Eduardo e a Mércia foram fundamentais nesse período. Eles me ajudavam em tudo que podiam. Aprenderam até a enrolar salgados para me ajudar. O tempo foi passando e ficava cada vez mais evidente o interesse do maledito por mim. E por motivos óbvios já citados, eu não estava afim de arrumar mais uma ocupação para minha cabeça. E deixava isso bem claro a ele. A recuperação do meu pai foi extremamente lenta. Mas o maledito era insistente e paciente, e conforme o tempo passava e a preocupação com meu pai ia diminuindo, eu ia me interessando por ele também e permitindo a aproximação. Até que no meu aniversário ele me pediu em namoro e eu aceitei. O maledito e o Eduardo não se bicavam. Tentei fazer os 2 se aproximarem, mas não tinha jeito. O Eduardo não gostava dele de jeito nenhum e eu o conhecia muito bem para saber que não era ciúmes. Parecia um rancor. Mas rancor do quê, se os 2 mal se conheciam? Já a Mércia dizia que não se sentia muito bem perto dele. Não que ela não gostasse dele, mas ela preferia se manter longe quando ele estava perto. E todos os meus esforços para aproximar os 3 não davam em nada. Pelo contrário, dava em briga. Eu nunca tinha brigado com eles na minha vida e agora eu estava brigando por causa do maledito e brigava com o maledito por causa deles. Era uma situação bem irritante e estressante, mas eu acreditava que uma hora eles iam se acertar. Pelo menos eu esperava por isso.
O Maledito foi meu primeiro namorado e permitir que ele entrasse na minha vida foi mais difícil do que eu podia imaginar. Eu gostava muito de estar com ele, mas tinha uma certa dificuldade em demonstrar os meus sentimentos. Eu nunca gostei de ficar agarrada com ninguém e morria de vergonha de beijá-lo em público. Arrancar um "eu te amo" de mim era o mesmo que ganhar um troféu. Eu era muito seca quanto a isso e o Maledito era o oposto. Toda hora me abraçava, me beijava, me elogiava, queria estar comigo o tempo todo. Algumas pessoas que não me conheciam bem perguntavam por que ele estava comigo se eu o tratava tão mal. Mas eu não o tratava mal, eu apenas não era o tipo de namorada melosa. Eu era uma velha de 100 anos no corpo de uma adolescente de 15. Esse meu jeito bruto de ser causava algumas briguinhas. Ele era ciumento, grudento. Saía da escola, ia para casa, almoçava e logo depois voltava para minha casa. Meus pais e meus irmãos gostavam dele, que ele era muito prestativo, ajudava meu pai, brincava com os meus irmãos e respeitava muito a minha mãe. Às vezes ele ficava horas conversando com ela e perguntando coisas sobre mim, e isso me incomodava um pouco. Quando o Maledito e o Eduardo se encontravam na minha casa, dava para ver as faíscas no ar. Eu não tinha mais tempo para ficar com os meus amigos porque ele estava comigo o tempo todo, e quando não estava de corpo presente, ele ligava. Eu não sei de onde saía tanto assunto e hoje sou uma ótima ouvinte, daquelas que escuta e esquece o que escutou. A mãe dele, Dona Grazi, era um amor de pessoa. Sempre quis ter uma filha e me tratava como tal. O pai dele era um cara bem escroto, arrogante. Dona Grazi descobriu, muito sem querer, que ele tinha outra mulher e um filho de 8 anos. O Maledito tinha ódio do pai e não era para menos, pois como pai ele era horrível. Como marido era pior e como homem era um lixo. Depois que eu conheci seu pai, entendi o porquê dele ter aquela necessidade de demonstrar seus sentimentos e querer tanto que eu fosse mais carinhosa. Mas infelizmente ele se apaixonou pela pessoa errada nesse quesito. Nosso namoro era muito bom, nos entendíamos bem, mas eu queria um pouquinho de espaço. Eu pedia que ele ficasse mais com a mãe dele, que entrou em depressão depois do que aconteceu, que ele fosse jogar basquete com os meninos, que se dedicasse mais à banda, porque senão eles arrumariam outro guitarrista. Eu pedia que ele passasse um tempo com os amigos dele, porque eu queria passar um tempo com os meus amigos também. Aí começava a briga. Ele dizia que eu queria afastá-lo, que eu deveria estar interessada em outro, já que queria distanciá-lo de mim a todo custo e pi, pó, a mesma ladainha de sempre. Um dos motivos das nossas brigas naquele momento era o fato de não termos tido intimidades ainda. E não é porque eu não queria. Sim, eu queria, mas eu tinha medo. Sempre vinha na minha cabeça uma imagem. Era ele me abandonando depois de me levar para a cama. E eu sempre travava, eu não conseguia continuar de jeito nenhum. Aí, numa dessas, ele surtou, mas dessa vez surtou mesmo. Me disse um monte de besteiras e insultos e disse que se eu o amasse, eu faria isso com ele. Aquilo me deu uma tristeza tão grande e eu disse: talvez eu não te ame a esse ponto. Nesse momento eu vi tanta coisa passando nos olhos dele por uma fração de segundo que deu até medo e eu fui embora. Eu estava tão cansada daquilo, daquelas brigas, daquela desconfiança, daqueles ciúmes idiota e sem sentido, daquelas cobranças. Eu sentia falta dos meus amigos, de ter meu espaço, do tempo que não me preocupava em ter que agradar alguém ou pensar antes de dizer ou fazer alguma coisa para não causar mais uma discussão idiota. Eu estava cansada de não ser eu mesma. Decidi voltar na casa dele e acabar com tudo. E pela primeira vez na minha vida eu escutei a voz do meu anjo da guarda. E ele disse: não volte, vá para casa. Eu olhei em volta para ver quem estava falando e se era comigo, mas não tinha ninguém na rua.
Meu coração estava disparado por causa do susto, mas eu estava decidida a voltar e colocar um ponto final naquilo. Mas ouvi de novo, e dessa vez nada sutil. Volte para casa agora! E eu resolvi obedecer e voltei para casa. E no dia seguinte eu conversaria com ele. Comentei isso com a Mércia e ela disse: vai ver, teu anjo da guarda tá de saco cheio disso também. No dia seguinte, ele não foi à escola. Eu não tinha dormido nada, passei a noite pensando e pensando. Eu estava meio distraída e acabei pisando em falso no degrau da escola e torci meu pé. Putz, que dor! Achei que eu tinha quebrado. Me livrei da aula de educação física, mas em compensação passei 40 minutos com o pé num balde de gelo. Ainda bem que era a última aula. Na saída, a Mércia e o Eduardo estavam me ajudando, um de cada lado, pois eu não conseguia firmar o pé no chão. A Mércia voltou para buscar uma jaqueta que tinha esquecido e o Celso estava prestes a me dar o braço quando... Celso, é isso? Peraí. O Celso estava prestes a me dar o braço quando, surgido do nada, me aparece o maledito com sangue nos olhos partindo para cima do Eduardo. Eu não consegui me segurar e caí no chão e os dois começaram a se pegar na porrada. Eu levei uns segundos para entender o que é que estava acontecendo. Eu gritava para que parassem aquilo e conseguiram separá-los. O maledito estava cego e descarregou o resto da raiva em cima de mim com palavras e xingamentos que me magoaram profundamente. Nem vou repeti-las aqui, mas foram bem pesadas. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Toda a escola me olhava. Eu senti o meu sangue fervendo nas veias, com um misto de ódio e vergonha. Eu estava sem palavras, nem sei como cheguei em casa. E graças a Deus minha mãe não estava e os meus irmãos já tinham ido para a escola. Eu fui para o meu quarto, enfiei a cara no travesseiro e chorava e gritava de puro ódio daquele idiota. Minutos depois, o Eduardo veio possesso de ódio também e me disse: você tá vendo agora quem aquele cara é? Ele é um louco. Entende agora porque eu nunca gostei dele? Eu vi que ele não era boa pessoa no momento que eu bati os olhos nele. Se ele fez isso comigo, o que não poderá fazer com você em um outro ataque de fúria? Você precisa se afastar desse cara porque isso não vai acabar bem. Ou você vai virar mulher de malandro. Pensa bem. Eu não consegui nem abrir a boca e ele saiu batendo o portão. A Mércia, que assistia tudo calada, sentou do meu lado e ficou um bom tempo em silêncio, apenas segurando as minhas mãos. E quando eu consegui parar de chorar, ela disse: você sabe muito bem que o Eduardo tem razão. O maledito quer ser o seu dono. E se ao invés de ter ido para cima do Eduardo, tivesse ido para cima de você? Pelo amor de Deus, Celi, isso não vai acabar bem. Os dois tinham razão. Depois de passar a raiva, me veio o medo. Eu precisava me afastar dele urgentemente. Por providência divina, minha mãe só chegou horas depois. Eu já estava mais calma, pelo menos aparentemente. Expliquei que eu tinha torcido o pé, mas que estava tudo bem, só um pouco dolorido. No dia seguinte, eu disse para minha mãe que eu não iria à aula, pois meu pé ainda estava doendo, mas na verdade eu não fui porque eu estava morrendo de vergonha e ainda sentia tanto ódio do maledito que não sei qual seria a minha reação ao vê-lo na minha frente. Eu sabia que ele viria em casa e pedi para Mércia deixar bem claro que ele não me procurasse. Eu não podia fugir para sempre e no dia seguinte acabei definitivamente com ele. Escutei tudo o que ele tinha para dizer, todos os pedidos de desculpas e promessas de mudanças e por fim eu disse que não queria aquele tipo de amor e que não falasse mais comigo. Virei as costas e fui embora. Cheguei em casa e minha mãe já estava sabendo da briga, mas disse que tinha acabado com o maledito por causa disso e ainda assim levei um sermão daqueles. O tempo foi passando e ele tentava se aproximar de todo jeito, mas eu não dava chance. As férias chegaram e fui para a casa da minha avó. Ele ligava, deixava recados, mas eu nunca retornava. Eu estava me sentindo livre, leve, solta, mas do nada comecei a sonhar com ele e a sentir a sua falta.
Eu dizia para mim mesma que estava ficando louca, mas ele não saía da minha cabeça. Eu chorava de raiva por estar pensando nele. Eu lutei contra esse sentimento, mas eu estava ficando louca de saudades dele e acabei ligando e marcando um encontro. No dia seguinte nos encontramos, conversamos e voltamos. Então ele me deu um presente, uma gargantilha linda, cheia de pedrinhas coloridas. Colocou no meu pescoço e disse: "Pronto, agora está amarrado." Levei a mão no fecho para ver se ele tinha amarrado bem, pois não queria perdê-la. E não era de amarrar, era fecho normal, de prender na argola. E eu disse: "Preso, você quis dizer, né?" Nos beijamos e na hora me caiu o peso do que viria pela frente. Eu teria que enfrentar os meus pais, os meus amigos e o resto da escola me julgando. Meus pais não gostaram muito, deram um baita de um sermão na gente, mas sabiam que proibir seria pior. A Mércia, que era a pessoa mais calma e sensata que eu conhecia, surtou comigo e eu esperava a mesma reação do Eduardo. Mas ele me ouviu e me disse com a voz mais calma do mundo: "Eu não sei o que esse cara fez para você voltar com ele, mas eu vou rezar para Deus te tirar dessa cegueira. Boa sorte." Tentei falar com eles novamente, mas aí brigamos de verdade e aquilo doeu tanto. Os dois se afastaram de mim e eu vivia triste. Eu tinha raiva do maledito por causa disso. Eu não entendia como eu estava abrindo mão dos meus amigos pelo maledito. E os meses foram passando. Ana, aqui preciso fazer um adendo. Em seu relato, o maledito contou sobre a visita de uma missionária à minha casa e a revelação de um feitiço de amarração feito para mim. Eu não tenho lembranças disso. Então liguei para minha mãe para confirmar. E ela confirmou, pois se lembrava muito bem daquele dia. Eu perguntei se ela desconfiava de alguém, e sim, ela desconfiava, mas era de 2 vizinhas maledites que nós tínhamos e que tentaram acabar com o casamento e com a vida da minha mãe por pura inveja. Quase conseguiram. Disse que além dessa revelação, a missionária fez mais 3. Uma delas era que eu passaria por uma grande prova, mas que pelo clamor e pela fé em Deus eu venceria. As outras 2 ela não me contou, pois se trata das 2 maledites, mas todas elas se confirmaram em pouco tempo. Bom, eu não sei o que era, mas só a título de informação, pois sei que os assombrados, assim como eu, ficaram curiosos. A maledite mãe sofreu um AVC. Não sei se 1 ou 2 anos depois, e ficou em estado vegetativo por anos. A maledite filha se casou com um cara barra pesada que tentou matá-la anos depois. Eu não posso falar aqui, enfim. E acabou deixando ela deficiente. A mãe morreu, a filha mudou-se depois disso e nunca mais soubemos dela. Bom, voltando ao relato, o que me lembro desse dia é de ter duvidado de tudo e apaguei da minha mente. Conforme o tempo foi passando, ficava mais evidente a mudança do maledito. Ele estava feliz, sorridente, voltou a tocar enquanto eu passei a sorrir forçadamente. Eu estava triste, eu comecei a ter insônia, eu vivia mal-humorada, eu emagreci, me tornei extremamente sarcástica, ciumenta, agressiva, mais calada do que o normal. Eu queria distância do maledito, mas quando ele estava distante, eu queria perto de mim. E quando estava com ele, todo aquele sentimento ruim sumia e a gente parecia um casal de novela apaixonados. Mas agora, a grudenta era eu. Muita coisa já havia acontecido entre a gente. Tive minha crise de ciúmes em público, tivemos nossa primeira vez juntos, nossas brincadeiras estavam cada vez mais violentas da minha parte e isso o assustava. E quanto mais o assustava, mais assustadora eu ficava. Aquilo parecia me alimentar. Às vezes eu olhava para ele com vontade de machucá-lo, que eu até tremia, e por vezes cheguei a machucá-lo em meio a brincadeiras, e eu ria, eu achava graça da cara de espanto dele. Uma vez ele me disse que tinha medo do meu olhar, e eu respondi:
É porque você não sabe o que eu penso. Se soubesse, fugiria. Eu falava e fazia coisas incompreensíveis para mim. Eu não tinha o pensamento antes da ação. Eu agia e depois pensava, mas não me arrependia. Meus amigos tinham voltado à amizade comigo e eu estava muito feliz, mas as coisas estavam diferentes. Eu estava muito diferente. Às vezes eu me olhava no espelho e não me reconhecia, mas não é metaforicamente falando, é literalmente falando. Alguma coisa estava diferente em mim, mas eu não sabia dizer o que era, mas sabia que estava. Eu perguntava para minha mãe, para os meus amigos e para o maledito se eles viam alguma coisa diferente no meu rosto e eles diziam que não, nem uma espinha a mais. Um dia, terminei de limpar a casa e fui tomar banho. O maledito iria para minha casa mais tarde para assistir um filme. De repente, eu comecei a sentir um frio na barriga, uma sensação de urgência e um pressentimento de que alguma coisa ruim ia acontecer. Então aquela voz falou de novo comigo e disse, vai? E eu pensei, vai para onde? E o maledito me veio à cabeça. Eu me arrumei às pressas e só avisei para minha mãe que eu estava indo para a casa dele. E durante o caminho aquela sensação crescia. Cheguei lá, o portão estava aberto e eu nem chamei. Fui logo entrando. Quando parei na porta da sala, eu fiquei cega. A prima e uma amiga dela, que foi o pivô do meu surto de ciúmes em público, estavam lá, sentadas lado a lado do maledito que estava tocando violão. Quando eu dei por mim, eu estava em cima da menina. Eu surtei igual ele havia surtado com o Eduardo. A menina se defendeu, é claro, e deu o que fazer para nos separar. A prima a arrastou para fora enquanto o maledito me segurava e eu me voltei para ele e comecei a agredi-lo, a xingá-lo e de repente, pá, um tapa na cara. Eu assustei, não com o tapa, mas com a minha atitude. O que estava acontecendo comigo? Ele estava tão assustado, todo arranhado e chorando, me pedindo desculpas pelo que ele fez. Eu desculpei, eu pedi desculpas, cuidei de um arranhão feito no braço dele e eu não lembro de pensar ou falar nada e nem do que ele falava. Acabamos cochilando no sofá. Eu acordei, escrevi um bilhete e fui para casa. A partir daqui as coisas ficam meio nebulosas. A próxima coisa que me lembro foi de acordar no meio da noite com uma dor de cabeça enlouquecedora. Fui no quarto da minha mãe, pedi um remédio e de repente eu estava debaixo do chuveiro, pois estava queimando de febre e vomitando, e apaguei. Acordei no hospital com um tubo na boca, uma dor no peito e um monte de fio ligado em mim e uma dor de estômago medonha. Eu acho que era fome. Do momento que acordei, passando mal de madrugada, ao momento que saí do hospital, se passaram 11 dias, dos quais eu só me lembro de alguns flashes dos 3 últimos. Tudo que sei é o que me contaram. Eu acordava, comia e dormia. O médico disse à minha mãe que isso era bom, pois meu corpo estava reagindo. Eu fiquei em choque quando minha mãe disse que eu tive uma parada cardíaca e estive morta por 3 minutos. Eu quase tive outra ao saber. Como assim? Em toda a minha família não tem ninguém que sofra do coração, pelo menos não que eu saiba. E como assim nada foi encontrado pelos médicos? Minha mãe contou que o maledito ia no hospital todo dia e como só podia ficar um acompanhante, às vezes ele e o Eduardo se estranhavam, pois o maledito não arredava o pé dali. Saí do hospital sem nem saber como nem por que eu fui para lá. Ficou essa lacuna na minha vida, mas eu estava viva e muito bem. Um pouco mais magra, mas com a saúde em perfeita ordem e um ataque cardíaco inexplicável para minha conta. Sabe que às vezes eu chegava a duvidar que tudo isso tinha acontecido? Mas todos confirmavam e para mim parecia que falavam de outra pessoa. Bom, vida que segue. Voltei às aulas e tinha uma porrada de matérias para colocar em dia. Provas para fazer e notas para recuperar. Eu sentia uma coisa diferente no maledito e em mim mesma. Eu não sentia mais nada pelo maledito, nem ódio, nem amor, nem carinho, não sentia nada.
Ele ficou do meu lado o tempo todo. Continuamos juntos por um tempo, mas eu não sentia nada. Eu estava completamente indiferente a ele. E terminamos. Dessa vez, definitivamente. Mas continuamos amigos, porém, deixei claro que não haveria mais nada entre nós. Pois eu deixei de ser eu mesma enquanto estava com ele. Ele ficou triste, é claro, mas entendeu. Afinal, tudo o que eu passei, ele também passou. E nós dois jamais daríamos certo. Não era nada agradável esbarrar com ele na escola todo dia, então resolvi mudar para o turno da noite no ano seguinte. Eduardo e Mércia mudaram comigo. Foi difícil, mas conseguimos. Eu odiava estudar à noite, mas era isso, ou ver o maledito todo dia. E mesmo assim, de vez em quando, ele aparecia lá para conversar. E durante esse ano, por 2 vezes eu fraquejei e acabei ficando com ele. Parecia que alguma coisa me puxava e no mesmo instante eu lembrava tudo o que tinha passado e na segunda vez eu jurei nunca mais encostar nele. E assim eu fiz. O ensino médio finalmente acabou. Mércia se mudou para a Bahia para fazer faculdade lá e morar com o pai dela. Eu e o Eduardo conseguimos empregos na mesma empresa e começamos a fazer um curso de administração à noite. Chegávamos muito tarde e o pai dele nos buscava todo dia na estação de trem. Algumas vezes eu vi o maledito sentado na praça, em frente da estação, mas eu fingia que não o via. Nessa empresa, conheci um rapaz maravilhoso e depois de vencida a barreira da resistência, começamos a namorar. Ele e o Eduardo se deram super bem logo de cara e foi o Eduardo que serviu de cupido para nós dois. Em janeiro de 2001, eu estava comprando coisas para minha nova casa, pois eu iria me casar. Estava acompanhada da minha mãe e do meu noivo e vi o maledito de longe. Acenei com a cabeça e só. No mês seguinte, me casei e óbvio que o Eduardo foi o meu padrinho. Fui morar no centro de São Paulo, num apartamento assombrado, que aliás já mandei relatos sobre ele. E alguns meses depois começaram as ligações. Ligavam e não falavam nada. Achei que era problema na linha. Às vezes eu zoava-o chamando de mudinho. Acabei chamando um técnico, mas estava tudo certo na linha. Então um dia a voz do meu anjo da guarda se manifestou novamente no instante que o telefone tocou e disse: é o maledito. E eu falei em voz alta: não é possível. Atendi e não disse nada. Ninguém disse nada do outro lado e eu desliguei. Comprei uma bina para ter certeza. O telefone tocou e pelo prefixo era ele mesmo. Atendi, disse alô, ele ficou em silêncio e eu disse: oi, mudinho. Tchau, mudinho. Desliguei, aguardei um tempinho e liguei de volta. Conversamos por menos de 1 minuto e eu pedi para que não me ligasse mais. E disse: maledito, isso é um adeus. No dia seguinte eu mudei meu número. Anos se passaram, tive minha primeira filha e sim, o Eduardo é o padrinho dela junto com a sua esposa. E aliás, eu e meu marido também somos padrinhos de casamento e do filho deles. Então veio o finado Orkut. Eu entrava raramente no site, pois trabalhava, e quando chegava em casa queria bater papo e dar um descanso para minha amiga. Ela tá dando nomes fictícios para as pessoas aqui que estão todos os dias aqui no chat, no super chat. A Dilson, Eveline e Onaide aqui, ó. Eu queria bater papo e dar um descanso para minha amiga Onaide, que morava com a gente e cuidava da minha filha. Um dia entrei e tinha umas 30 solicitações de amizade. Eu dei passada de olho e eram todos amigos. Não chequei. Peraí. Não chequei a lista até o final e acabei aceitando todas. Gente, deixa eu só ver se tá tudo ok com a gravação aqui. Tá. Bom, não chequei a lista até o final e acabei aceitando todas. A Onaide me chamou no andar de cima, eu fechei o Orkut e desliguei o computador.
Um tempo depois, o Eduardo me perguntou o que o maledito estava fazendo no meu Orkut. Eu levei um susto e fui ver. Havia várias mensagens dele que eu sequer li. Deletei todas e bloqueei. A partir desse dia, comecei a ver quem entrava no meu perfil e tranquei todas as fotos e tudo que eu podia. Isso foi em 2008. Em 2009, perdemos a Mércia, vítima de um acidente de carro. Eu tinha falado com ela um dia antes. Ela estava toda feliz porque tinha conseguido uma promoção no emprego e ia se mudar para o Canadá. Foi extremamente doloroso receber essa notícia e eu sinto muito a falta dela. Aí veio o Facebook, fiz o perfil, mas tranquei tudo. Mas um dia ele apareceu como sugestão de amizade, ou seja, ele tinha me achado. Também bloqueei. O tempo passou. Em 2011 eu estava grávida do meu segundo filho. Um dia passei na fotótica do lado do meu prédio para deixar um pendrive com fotos para revelar. Enquanto o rapaz fazia o meu recibo, fiquei olhando os porta-retratos e ao olhar para a rua eu o vi dentro do carro, parado em frente ao meu prédio. Me aproximei da porta, mas o rapaz me chamou e quando voltei o carro não estava mais lá. Pensei que tinha sido apenas uma impressão, sei lá, podia ser alguém parecido e esqueci. Eu estava com 3 meses. A gravidez seguia ótima e saudável. Eu estava com 8 meses, uma barriga imensa de grande. E nesse dia eu ia fazer um exame chamado tocografia basal, que é para escutar os batimentos do bebê. Eu ia na padaria e em mais ou menos 1 hora meu marido passaria para me pegar e ir junto para o exame. A porta do meu prédio era do tipo espelhada, ou seja, quem estava de fora não via quem estava dentro. Ela estava com defeito e o porteiro tinha que abrir com uma espécie de chave. Enquanto aguardava o porteiro vir abrir, eu fiquei olhando para a rua e eu o vi, olhando para a porta dentro do carro. Dessa vez eu vi bem e era ele. Eu gelei, meu coração disparou, meu filho se agitou todo na barriga e tive que aguardar uns segundos até ele se ajeitar. Saí do prédio sem olhar para o carro, como se fosse para a padaria. Mas voltei e bati no vidro do carro. Minha barriga estava tão grande, meu bebê tão agitado que eu não conseguia me abaixar. Eu tremia. Perguntei o que ele fazia ali, mas nem esperei a resposta. Eu disse para ele parar. Caso contrário, eu daria queixa na polícia. Eu nem deixei ele falar. Ana, minha cabeça começou a doer. Meu bebê se esticava tanto que dava falta de ar. Tentei me acalmar. A Onaide me deu água com açúcar e um remédio para dor de cabeça. Meu marido chegou pouco tempo depois e não contei nada a ele. Eu disse apenas que estava com dor de cabeça. Quando cheguei no hospital e mediram minha pressão, ela estava muito alta. O exame, que durava cerca de 10 a 15 minutos, durou 2 horas e meia. Eles não podiam me medicar e nem podiam me liberar enquanto minha pressão não baixasse. Ligaram para o meu médico, que foi para o hospital onde eu fazia exames, pois na primeira gravidez eu tive pressão alta e por causa disso quase morri na mesa do parto por eclâmpsia. E ele resolveu me afastar do serviço. Durante essa gravidez era a primeira vez que a minha pressão subia e graças a Deus foi a única. Correu tudo bem no final da gravidez e o parto foi feito sem problemas. Durante a minha licença, não saía de casa e quando saía eu ficava tensa, olhando para os lados. Da minha casa no escritório dava uns 10 minutos a pé, mas quando voltei a trabalhar, só ia e voltava com meu marido de carro. E de carro o tempo era maior. Dava uns 20 minutos por causa do trânsito e quando não dava para irmos juntos eu ficava paranoica. Morar no centro de São Paulo já estava insustentável, tanto pela minha paranoia quanto pelos drogados que se espalhavam vindo da Cracolândia. Então vieram as manifestações de 2013. Era tiro, porrada e bomba. Meus filhos viviam assustados e eu não aguentava mais aquela tensão. E em janeiro de 2014 nos mudamos para o interior. Eu parei de trabalhar para cuidar dos meus filhos, mas eu estava livre, estava feliz. Eu mudei da água para o vinho. Fui morar num lugar muito bonito, muito seguro e eu podia andar na rua sossegada, sem aquela paranoia. Comecei a me dedicar ao que mais amo fazer, que é artesanato. É onde me realizo. Um dia
Entrando numa loja, eu tive a impressão de vê-lo pelo espelho, mas eu estava no centro, um lugar agitado, e para mim foi só uma impressão mesmo. Segui com a minha vida, sou muito feliz com meu marido, meus filhos e meu trabalho. Faço 20 anos de casada agora em fevereiro de 2021 e faz 7 anos que eu moro nessa cidade. Conheci muitas pessoas, mas fiz uma amiga que é a amiga. Eu digo que tenho 4 irmãos, 2 de sangue e 2 de alma. Me dou melhor com os meus irmãos de alma do que com os de sangue. Ana, achei que seria fácil escrever esse relato, mas não foi. Precisei da ajuda da minha mãe e do Eduardo para confirmar e relembrar coisas que eu já havia esquecido. Ao escutar o relato do maledito, eu me revoltei, eu fiquei incrédula, chocada, e todo aquele sentimento de raiva e medo tomou conta de mim. Passei a virada do ano com os meus 2 irmãos de alma e mostrei o relato do maledito. Todos escutavam incrédulos e a todo instante o Eduardo lembrava de alguma coisa que eu já não me lembrava mais. Meu marido ficou chocado, pois sabia que eu tive um namoro conturbado antes de conhecê-lo, que era o motivo da minha resistência em aceitar namorá-lo. Passei por uma espécie de estágio do luto, indo da incredulidade, raiva, negação, aceitação, entendimento e, finalmente, consegui chegar à libertação. E quanto ao maledito, bem, depois de passar por todos esses estágios do luto, entre aspas, eu consigo ver as coisas com clareza. Não acredito que ele me ame ainda hoje. Pode até ter amado no passado, mas o que sente hoje não é amor. Para mim, é culpa e remorso, e ele continua preso ao passado através da gargantilha e da Bíblia. Posso apostar que ao pegar esses objetos, o sentimento que vem à tona é culpa. E se é do meu perdão que ele precisa para seguir em frente, então eu o perdoo. Do fundo do meu coração, eu o perdoo por essa e outras possíveis vidas passadas e também peço perdão por toda e qualquer mágoa que eu possa ter causado. Eu não vou guardar raiva, rancor, medo ou mágoa dele depois de tantos anos. Cada um escolhe o caminho que quer seguir e eu decidi escolher o caminho de uma vida em paz com meu marido e com os meus filhos. Da minha parte, essa história se encerrou há anos atrás, mas agradeço pela coragem em confessar o que fez, sabendo ou não que eu poderia ouvir. Pelo arrependimento e pelas orações sinceras, talvez se não fosse por isso, hoje eu não estaria aqui. Seu relato me ajudou a entender muita coisa e o mais importante é o porquê nunca consegui demonstrar sentimentos com facilidade, porque eu fico extremamente desconfiada e desconfortável com quem é muito atencioso comigo. Porque eu tinha tanto medo de engravidar e quando engravidei eu tinha mais medo ainda de morrer logo após o parto. Agora entendo também por que eu me achava diferente e procurava uma mudança em frente ao espelho. Creio que seja pela gargantilha. Eu lembro do dia que eu ganhei, mas não lembro de usá-la depois. Porém, o Eduardo disse que eu não tirei do pescoço desde o dia que ganhei e que deixei de usá-la depois que voltei para a escola. Logo, foram meses usando, mas eu não me lembro e nunca lembrei ou dei falta dela. Acredito que o feitiço foi desfeito no momento em que ela foi arrancada do meu pescoço, mas tornou-se objeto de martírio para ele. Livre-se dessas coisas e liberte-se dessa culpa. Eu deixei o passado no passado, já passou da hora dele deixar também. Sei que existe amor de sobra dentro dele e que em algum lugar tem uma pessoa esperando para receber esse amor. Espero que ele siga em paz, livre e seja muito feliz e quem sabe a gente se encontra numa próxima vida, mas até lá que aproveite muito essa. Queime a gargantilha e mesmo sendo um sacrilégio, queime a Bíblia também, para não correr o risco desses objetos voltarem para você. Ana,
Passada toda essa turbulência de sentimentos, hoje estou em paz e até já consegui distribuir uns 2 ou 3 abraços bem apertados e longos por aí e deixei transparecer que eu tenho sentimentos. E mesmo sendo tímido e ainda de forma um tanto rude, já é um passo grande para mim. Tem gente me estranhando, perguntando se eu tô bem e digo que nunca me senti tão bem. Eu não tenho palavras para agradecer a você, Ana, pois através de você que tudo isso foi possível. Eu acompanho o canal há tantos anos e já escutei tanta gente dizendo o quanto vocês ajudam através dos relatos, mas jamais imaginei que seria você a pessoa usada por Deus para cumprir aquela revelação feita há mais de 23 anos, que no momento certo da minha vida, nem um minuto a menos, tudo seria revelado. Você não tem ideia do quanto ajudou a mim e tenho certeza que a ele também. Sou profundamente grata e saiba que meu apreço e carinho a vocês aumentou infinitamente mais. Não sei se vocês perceberam, mas os nomes que usei são de membros do canal. Uma singela homenagem a pessoas desconhecidas, mas ao mesmo tempo tão conhecidas. A passagem bíblica de João 8, versículo 32, nunca fez tanto sentido. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Um beijo grande para vocês e até o próximo relato. Gente, de nada! Assim como eu fiquei no final do outro, eu fico no final desse. Que bom que as coisas... Espero que as coisas se acertem realmente aí para os dois lados e que as almas evoluam como tenham que evoluir nessa vida e que ele fique bem e que ela está bem. E que ela deu perdão para ele, que agora ele fique bem e... paz! É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Sem palavras.